eu engravidei da Maria, muitos ainda viraram pra mim e falaram assim: ah, engravidou porque quis. Ah, se não quisesse, não tinha engravidado. Vamos lá para o que tudo aconteceu. Em março do ano passado, eu fiquei sabendo que eu ia ser madrinha de mais uma menininha, porque eu já tenho uma afilhada, Heloísa, e eu ia ser madrinha de outra Heloísa. E eu fiquei super feliz, né? Porque eu não ia ter filha menina, mas pelo menos ia ter duas afilhadas. E aqui em casa é assim: quando eu saio para comprar os trem pro João Victor e pro Enzo Gabriel, ele sempre lembrava: mamãe, vamos levar pra Elô da titia Amanda, mamãe, vamos levar pra Elô da titia Amanda. Aí agora nós temos duas Elô, da titia Amanda e do Tidani. E aí, quando a minha comadre me falou que ia ser mãe de menina, eu fiquei super feliz, comemorei com ela, e nós já começamos a olhar trem de menina e tudo mais. E aí que eu peguei, num ponto esqueci disso, que eu tava até marcando uma viagem para fazer com as amigas minhas no carnaval e a gente tava planejando isso. Só que depois de um tempo dessa conversa com a minha comadre, eu comecei muito a sonhar com a minha madrinha. Minha madrinha Oranes já é falecida e eu comecei a sonhar demais com ela. Toda noite eu sonhava com ela, segurando a neném e falando para mim, falando: minha filha, olha seu neném, você vai ter uma menininha. E aí tinha dia que eu acordava chorando e estranhando isso. E peguei e fiquei um tempo, acho que eu fiquei uns 15 a 20 dias, todo dia sonhando. E falando, não, isso não é o que eu quero. Eu queria prestar concurso. Eu e o Vitor, a gente tem uma empresa. Eu queria melhorar mais ainda a empresa, alavancar mais ainda a empresa, buscar conhecimento para a empresa, fora o concurso público também que eu queria prestar. E aí eu comecei a sonhar demais com isso, com a minha madrinha, e aí eu sonhava com Deus também. Eu sou muito do tipo de quando eu tô com algum problema, o povo acha que eu nem sou assim, por eu ser meio doida. Mas quando eu tô com problema, eu gosto muito de ouvir música, música gospel. E eu sinto que Deus conversa comigo por essas músicas. E aí eu comecei a ouvir muita música falando que ia ficar tudo bem, que eu poderia, que eu ia sim engravidar, que eu ia ter a menina que eu tanto sonhava, que eu não vou mentir, eu sonhava sim ter uma menina, mas quando o Enzo veio e foi mais um menino, eu falei: não, agora eu não quero mais. Veio dois meninos, tudo bem, e vamos bola pra frente. Eu também sempre tive a vontade de adotar. E aí eu falava pro Vitor que então, se eu fosse, eu mexeria em adotar, eu adotaria uma menina. Então, eu esqueci de ter filha. Mas aí eu passei a sonhar muito com a minha madrinha, segurando a neném. Não sabia o sexo da criança, mas ela me garantia que seria uma menina, que eu poderia ficar tranquila, que ia correr tudo bem. E aí eu questionava, porque o ano passado foi um ano assim de muitos, não vou falar de altos e baixos, teve mais baixos do que altos, financeiramente dizendo, por causa da empresa. Mas no meu sonho, minha madrinha falava, Deus falava para mim que ia ficar tudo bem, que ia vir minha menina e que ia ficar tudo bem, que nada ia faltar para ela, que o medo de todo pai e toda mãe é faltar coisas para os filhos. Eu sempre tive esse medo para os meninos, eu e o Vita, que a gente se desdobra para não faltar nada para eles, tem coisa que a gente não abre mão. E vindo outra criança, é um gasto maior, é uma despesa maior, é outro plano de saúde, é gasto com fralda, é gasto com leite, foi gasto para montar todo o quarto dela. Então ia ter gasto, e na situação que eu tava arrochada, eu falava: cara, eu já tô apertada, pra que eu vou ter filho? Mas eu sonhei muito com aquilo, até que eu resolvi. E aí eu resolvi conversar com o Victor, porque até então eu fiquei mais de 15 dias sonhando e não chegava a conversar com ele. Acordava de madrugada chorando, questionando, questionava, às vezes vinha durante o dia do nada, eu pensando nisso, eu questionava, mas por quê, pra quê? E a gravidez, você certo, minha gravidez toda eu questionava por que que Deus tinha me mandado outra boca para criar, sendo que a gente estava arrochado, mas eu sempre escutava: vai ficar tudo bem. E aí eu resolvi conversar com o Victor sobre esses sonhos que eu estava tendo, sobre estar sonhando com a minha madrinha, é, e ainda vinha o nome da neném, minha madrinha que falava para mim o nome da neném. E aí eu cheguei e conversei com ele. E foi assim, chorando. Chorando que eu cheguei a contar para ele sobre esses sonhos, sobre ter escutado Deus, sobre ter ouvido a minha madrinha. E ele pegou e falou para mim que o que que eu queria.
E eu realmente não sabia o que eu queria. Eu tava com medo da decisão. Mas ele falou: o que que você quer? Eu falei: não, eu queria ter uma menina, mas eu fico com medo. Ele falou: ah, então vamos ter. Medo a gente vai ter sempre, mas vamos tentar então. E aí eu peguei e falei pra ele assim: não, então tá. Então eu vou tirar o DIU. Na época eu tava usando o DIU. Peguei e tirei. Marquei toda a consulta, tirei. E na época ainda, eu pedi outro DIU pro meu plano. Que eu ainda tava em dúvida do acontecido. Pedi outro DIU pro meu plano. O meu plano autorizou, porém eu não coloquei. Aí nesse tempo eu viajei pro carnaval. Não, carnaval não, feriado de abril. Feriado de abril, não sei qual é. Peguei e viajei com as minhas amigas. E aí até conversei com elas sobre isso. Só que eu viajei com as minhas amigas grávida e eu não sabia. Fiquei muito tempo grávida e eu não sabia. Eu fui descobrir que eu estava grávida, já estava entrando no. Já estava com 8 semanas, já estava com 2 meses. E aí eu fui num show da Maiara e Maraísa na Pecuária do ano passado. Eu fui no show delas junto com minha irmã, meu irmão e minha cunhada. E aí, no dia, eu ia pintar meu cabelo, no dia para ir pro show. Só que eu fiquei com aquele trem, não pinta porque você não pode, não pinta porque você não pode. Só que, tipo, esqueci, não pintei, mas esqueci. Fui pro show, curti, aproveitei. No outro dia, acordei com o trem que eu tinha que fazer o teste de laboratório. E foi o que eu fiz. Fiz o teste de laboratório, eu sei que deu mais de 20 mil na dosagem lá. Então, tipo, que eu já estava super grávida. E aí foi o baque que eu chorei pra contar pro Vitor. E aí o que que a gente fez? Isso eu descobri em maio que eu estava, só que eu esperei até junho pra contar pra todo mundo. Foi no aniversário do Enzo Gabriel que eu contei. E até na hora de contar, eu até dei certeza do sexo e falei o nome. Teve até um mosquitinho ali que virou pra mim e falou assim que não era pra mim ficar falando, que eu não tinha certeza. O mosquitinho tava aqui em casa. E aí eu falei: não, eu tenho certeza do que eu tô falando e é a minha menina, é a minha Maria Alice. E, gente, não deu outra. Eu lembro que minha mãe até ficou me perturbando para me fazer a sexagem. E vai fazer. E eu tinha certeza do que era, mas vai fazer, vai fazer. E eu fazia ultrassom, não dava para saber, não dava para ver ainda. Aí eu peguei e fiz a sexagem. Só para desencargo de consciência dos outros. Porque eu, desde o início, do mesmo jeito que eu sentia dos meninos, quando eu estava grávida deles, eu sentia que era menino, o dela eu também senti que era menino. E aí, quando eu postei, que eu falei: agora eu vou postar, porque já tinha passado dos 3 meses, eu já sabia o sexo. Eu falei: então eu vou conversar com a minha avó primeiro, que eu queria que minha avó soubesse por mim, que minha família lá é assim, um sabe e pronto, todo mundo fica sabendo. E aí eu peguei, conversei com a minha avó, contei pra minha avó, aí foi aonde eu anunciei que o meu mundo era agora de 2 cores e 3 amores. Não é fácil, não foi fácil a minha gravidez. Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive que fazer tratamento para isso. A Maria veio depois que fizeram um ultrassom e viram que a minha pressão estava muito alta, que a circulação não estava entre eu e ela. Decidiram de última hora que ia tirar ela. Ela estava marcada para nascer dia 11, nasceu dia 2. E então ela nasceu um pouquinho em cima da hora. De lá para cá é bênçãos, mas tem os altos e baixos, igual aconteceu mês passado, né? Que eu tive que internar com ela, mas graças a Deus ela tá bem. Veio altos medos quando eu descobri da gravidez, medo de como ia ser a minha situação financeira, medo da questão aqui de casa, porque eu não queria que os meninos dividissem quarto. Infelizmente eles ainda estão dividindo, mas se Deus quiser, por pouco tempo. Aí eu vinha fazer toda a transformação do quarto da Maria. Tem cada coisinha aqui nesse quarto dela que eu vou mostrar para vocês. Tem a minha mão e a do Vitor. Eu e ele que montamos guarda-roupa, eu e ele que montamos cama, eu e ele que montamos berço. Eu pus papel adesivo aqui, eu pintei o quarto todo, eu fiz porque dos meninos, do Enzo principalmente, eu também havia feito isso aqui em casa, e da Maria eu fiz. Eu pus em cada coisinha dela aqui tem o meu amor por ela. E ela é muito amada.
E a Maria é muito amada, principalmente por nós aqui em casa. O João Vitor, a minha gravidez toda, não mostrou carinho, não mostrou que estava feliz com a vinda de outra criança, mas agora ele é o mais insuportável. A menina não pode gemer, que ele tá em cima. Ele acorda mais de madrugada do que o pai dele. Quando ele escuta a neném chorar, que às vezes eu demoro para levantar, que eu escuto, mas eu fico ali deitada para ver se ela cala. Ele vai lá no meu quarto, mãe, a Maria tá chorando. E ele fica no pé, e ele quer dar banho, ele tudo. O Enzo Gabriel também, do mesmo jeito. Então, é assim, ela veio para aumentar ainda o amor nosso aqui de casa, a nossa união. E para completar minha família. Agora, minha família está completa. Meus 3 pequenos, eu e o Victor. E é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês o quartinho da minha pequena. E aqui, ó, tá cada coisinha aqui, foi eu e o pai dela que fizemos. Ali é pintado com um EVA aqui, papel de parede. O berço, eu e o pai dela montamos. Essa boneca minha amiga Ale fez pra mim. Então, cada toque aqui, ó, teve a mãozinha do papai e da mamãe na espera dela. Esse guarda-roupa, eu e o Victor que montou, e a gente nunca tinha montado o móvel. A cômoda a gente montou. Ficou o dia todo montando? Ficou. Mas montamos e tá inteiro, tá? Não vai cair, não. É o cantinho da minha menina. É isso, a minha história aí da minha Maria.